Estamos de volta com grandes temas, hoje discutindo o governo Temer. Os dois convidados aqui à minha esquerda foram citados, né? E no campo das ideias, evidentemente, e eu gostaria de ouvir Dário, pela sequência, depois o Baldo. E aí, Dário, esse governo realmente é uma coisa diferente ou é como está se apresentando, ou uma continuidade como você estava raciocinando ainda há pouco? Primeiro eu quero fazer um comentário sobre a questão da democracia, né? Primeiro, a democracia que nós chamamos a democracia burguesa, a democracia para os ricos, que é esse tal de regime ou Estado democrático de direito, evidentemente que dentro dessa ordem democrática é possível várias manobras antidemocráticas. Nós não negamos isso. Dá um exemplo. A Constituição brasileira diz que a propriedade ela é inviolável. Propriedade pressupõe a casa de um cidadão, de um trabalhador, um latifúndio de um grande empresário, uma indústria. No entanto, a fábrica e o banco e a mansão daquele grande empresário, esses são bens invioláveis, protegidos pela Constituição. Mas a casa, lá na periferia, lá no morro, no Rio de Janeiro, na periferia aqui em Natal, essa não tem nada de inviolável, ela pode ser invadida a qualquer hora. Não tem uma lei que proteja essa propriedade. Então, o mesmo Estado Democrático de Direito que defende a propriedade dos ricos, não defende a propriedade dos pobres. E nem dá os mesmos direitos que os ricos têm aos pobres. Então, essa é a democracia. Então, dentro dessa democracia, é permitido tudo. Golpes e contragolpes. Agora, nós queremos dizer, se tivesse um golpe aqui que fosse acabar com as liberdades democráticas, que acabasse o direito dos partidos existirem, e partidos como o nosso e da esquerda falando, tendo direito, que já cortaram muita coisa com a reforma política, já tiraram parte do direito dessa democracia, Estado de Direito democrático. Então, nós seríamos os primeiros a estar na rua para defender as liberdades democráticas, não defender a ordem democrática para os ricos. Porque não impede essa ordem de matar, não impede você fazer uma greve e ser a lei, a Constituição diz que você tem direito à greve. Quando você faz greve, cortam o seu salário, demite você e a polícia chega para dar pancada. Essa é a ordem da burguesia, o que é para ela. Então, dentro dessa ordem democrática, desses direitos democráticos, é possível muitas manobras, inclusive entre eles, entre os ricos, entre a Fiesp, entre o PT, entre o PMDB. Então foi o que aconteceu. O PT sabia quem era o PMDB e sabia quem é Temer. Mas foi um casamento que durou quanto tempo? Por isso nós estamos falando o quê? Que esse governo, nós estamos dizendo para todo o povo que não há possibilidade de manter nenhuma confiança no governo Temer. Reforma da Previdência que o professor Geraldo falou. A reforma da Previdência. Essa reforma não tem nada a ver para tapar o rombo, o déficit da Previdência. O Tesouro Nacional segura o dinheiro da Previdência e paga os juros das dívidas com a Previdência. Então, o que tem que fazer é o quê? O CPMF de novo. Por que tem que taxar imposto? Nós sabemos que quem paga mais imposto nesse país não são os ricos, são os pobres. São os trabalhadores. Quanto menor o salário, maior o imposto. Então, quem tem helicóptero, que anda voando, não paga imposto como paga o cara que anda de ônibus. Então, esse CPMF, se depender da saúde, a saúde funcionar por causa desse... Agora, vamos tocar numa coisa que é fundamental, que o governo Lula não fez, o Fernando Henrique não fez, nem Temer fará, que é a questão da dívida externa. O que é que se faz com a dívida externa? Consome quase 2/3 do produto interno bruto. O povo brasileiro que trabalha para pagar juros para banqueiros internacionais e nacionais, em moeda em dólar. Então, parte desses juros, que deveriam ser parte dessa dívida, ou essa dívida não deveria ser paga. Para quê? Para não precisar de CPMF, para não precisar fazer a reforma da Previdência, que vai abrir um espaço, os salários, as pensões vão diminuir, as aposentadorias você vai trabalhar mais tempo e ganhar menos. E para abrir um filão, que é justamente previdência privada.
para os bancos entrarem e praticamente as previdências serem privadas. Você não percebe. Hugo, deixa eu concluir. Então, por que nós estamos colocando isso? Porque nós não estamos depositando nenhuma confiança no governo Temer, não há possibilidade desse governo resolver nenhum problema da classe trabalhadora. Agora, tem todas as possibilidades. Se o PT não for para as ruas com a Central Única dos Trabalhadores... Nós estamos nas ruas, mas vocês é que estão em casa. Não, nós fizemos greves, chamamos de greve geral, vocês não vão para a greve, vocês botaram as pessoas nas ruas para defender o governo. E a Fiesp e o PSDB e o DEM botaram as pessoas, convidaram as pessoas para tirar o governo, que era o governo de vocês. Então, não houve de fato um chamamento, vamos ganhar as ruas, para que essas reformas que não estão sendo aprovadas, que a Dilma não tem apoio no Congresso, não sejam aprovadas se o Temer entrar. Então, nós temos que ganhar as ruas, nós estamos dizendo há muito tempo. Fora todos eles, e greve geral nesse país, eleições gerais. Mas não é eleição só para presidente e vice. É eleição para todos os deputados federais. Como eu falei, de 513 tem 226 que estão envolvidos com algum processo da justiça. E mais, 24 partidos saíram na lista do Odebrecht. E a maioria daqueles deputados, senadores daqui, deputados daqui, e o ministro também, o ministro Henrique Alves, receberam dinheiro da Odebrecht. Então são esses aí que nós queremos botar todos para fora. E a população ganha as ruas, que construam nos bairros comitês, para que eles possam discutir política nos bairros, nos seus locais de trabalho, e ter uma grande eleição geral para fazer uma limpeza. Dário, queria passar a palavra agora para o Baldo. Bom, eu quero... Não é fácil, está no governo, né? Você já viu aí. É verdade, mas eu quero aqui discordar do colega Dário. 3 dias úteis com o governo está no poder. 3 dias úteis não dá para ter essa avaliação de como é que vai ser o perfil do governo Temer. Dizer a Hugo, que eu acho que o Hugo esqueceu, que ultimamente, né, para pedir o impedimento da presidente Dilma, foi 6 milhões de brasileiros. Hoje, o que nós estamos vendo são grupos isolados, né, querendo desestabilizar o governo que está cumprindo o seu papel constitucional. O PT implantou, principalmente na população mais simples, que são beneficiados pelos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, de que o governo Temer iria acabar com esses programas. E ele já em pronunciamento oficial, ele não vai acabar com esse programa. Aliás, vai ter até um aprimoramento, mas que isso, chegando na população de classe D, vai demorar um pouco, né? Então, eu acho que nós temos que construir uma unidade nacional. O Brasil está precisando, no momento, dessa unidade. Eu concordo com o professor Magela quando tem colocado aqui que o perfil do governo Temer é um perfil presidencialista de coalizão. Ou Temer fazia isso, ou também não conseguiria governar, não conseguiria fazer essa unidade. Por quê? Hoje o Ministério de Temer é composto por vários partidos, né? São deputados federais, senadores que já têm uma experiência, inclusive participou do governo de Dilma. E eu acho que ele foi correto nessa escolha do ministério, porque ou ele fazia um ministério político, ou o seu governo não teria a governabilidade. Eu acho que foi por aí, eu acho que ele acertou, apesar de que hoje sofre essas grandes críticas, mas o governo tem que abrir as portas para os movimentos sociais, tem que convocar as centrais sindicais, inclusive hoje o governo recebeu as centrais sindicais, porque ou faz isso, ou forças ocultas aí vão tentar desestabilizar o governo de Temer, e isso é ruim para o Brasil nesse momento que nós estamos vivendo. Deixa eu fazer 2 observações, uma em relação a Dário e a democracia, sabe? É verdade, a gente faz uma crítica à democracia burguesa. Agora, há necessidade para os próprios movimentos sociais, inclusive aqueles que não aceitam esse projeto de democracia burguesa, de que tenha liberdade para agir. Muito pior é um projeto político que cerceie isso. Quer dizer, a democracia, ela é necessária sim. Podia ser até naquela velha história do Marx, do estágio. Quer dizer, um espaço político aberto de liberdade para se debater as ideias, construir uma hegemonia e, em seguida, pôr o nosso projeto. Então, até lá, Dário, se você trabalha com a institucionalidade,
não é? Que como o PT escolheu a institucionalidade, ele tem que fazer essas alianças, esses entendimentos, não há como. Mas, Geraldo, não só o PT, o PSTU participa das eleições. Qualquer um vai fazer esse debate. Deixa eu só fechar aqui, Dário, aí você pega. Qualquer um vai ter que fazer esse debate, pelo menos inicialmente. Por exemplo, quais as forças, não é, fortes que hoje os partidos que não aceitam a institucionalidade tipo PSTU, tipo PCO, porque o pessoal aceita a institucionalidade. Ele, ao entrar no governo, ele vai ter que fazer coalizão, como faz hoje nas prefeituras e que ele fez. Quer dizer, é muito complicado a absoluta rejeição da democracia burguesa. Sabe-se da sua limitação. É complicado. Deixa eu só pegar um outro gancho aqui que o Duarte colocou para o Hugo, que é em que o PT errou. Isso é interessante que o PT errou. O PT acertou e muito no Brasil, não é? A trazer uma população miserável e pobre, o acesso ao consumo. Isso não foi bom na medida, não foi bom, eu diria, foi uma parte, não teve uma outra parte para que se organizasse essas pessoas, gerasse um projeto de consciência, de mudança mais profundo. Sabe o que eu gostaria, Dário? Quem estivesse debatendo hoje PSTU, PSOL e PT, e não a direita. Está percebendo? Isso é que era o grande debate do Brasil e que a esquerda, que é um projeto socialista mais arrojado, nunca conseguimos ser protagonistas desse processo no Brasil. Em momento algum da história do Brasil, a esquerda, que é um projeto socialista, conseguiu isso. O próprio PCB, ele faz uma articulação com a burguesia brasileira nos velhos tempos para um projeto de desenvolvimento industrial. Nós não tivemos, infelizmente, até hoje. E está difícil ter. Basta olhar para vocês, como é que vocês se articulam, quais os grupos sociais que estão ao lado de vocês. Não é uma operação fácil. Bonito seria hoje no Brasil se estivéssemos debatendo com vocês a hegemonia do poder. Então, aqui o PSTU, está aqui outros partidos, e está aqui o PT que é a direita. Mas nesse momento não é. O PT segurou o projeto político da democracia. Agora, teve uma coisa que você perguntou, que é assim, por que da crise? Que aqui não trata por que da crise. Inclusive é um documento muito ruim, muito mal feito, tá? Por que da crise? Nós seguramos o projeto social do PT durante 13 anos, ou durante 12 anos, né? Nós seguramos isso, porque a dívida externa do Brasil, sabe, Dário, era a mais baixa do mundo em 2014. Era 51%. Sabe quanto é a dívida, a relação dívida-PIB do Japão? 230%. A dos Estados Unidos, 120%. Ou mais um pouco. Percebeu? E o PT segurou. Entrou uma crise, e entrou mesmo. É uma crise internacional que ela começa na Europa em 2008 e nos Estados Unidos. Em 2008, nós seguramos o projeto Lula da época, que foi um projeto de urbanização, de construção de casas populares, foi 1 milhão de casas populares que o governo construiu, e isso segurou, tá? E nós tínhamos, por outro lado, uma China com o mesmo projeto da urbanização. A China, nos últimos 20 anos, usou mais aço e ferro do que os Estados Unidos no século XX inteiro. Foi como a China segurou o projeto dele lá. O mundo subdesenvolvido... E qual foi a articulação internacional que surge nesse contexto? BRICS. Pois é. Coordenado também por a gente. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós mexemos a geopolítica internacional. Não está aí Alemanha, não está aí Itália, não está aí Inglaterra, não está aí Estados Unidos, não está aí Japão. São outros protagonistas. Constituímos um banco. Esse é um movimento muito positivo. E quando nós falamos que há um golpe institucional, há um golpe parlamentar sobre o governo legítimo da presidenta Dilma, tem uma relação com a crise internacional que você pontua, tem uma relação com esse movimento que nós participamos dele, que foi... Você lembra que você estava comigo nas ruas, Dário, quando nós lutávamos contra a ALCA? Após a posse do presidente Lula, não se falou mais em ALCA. Conseguimos acabar esse projeto. Fortalecemos o Mercosul. Construímos o BRICS. Hoje, a ALCA volta à pauta. A redução do impacto do Mercosul está na pauta.
A fúria sobre o pré-sal é o pano de fundo desse movimento. Não é apenas um movimento para acabar o Ministério da Cultura, para retirar as mulheres do governo federal, para não reconhecer a comunidade LGBT. Eles fazem tudo isso porque são conservadores, porque são neopentecostais, porque são o extrato atrasado dos séculos passados. Mas nós temos erros do partido, do governo, mas temos acertos impressionantes. Muito mais. Assim. Não só na urbanização, Geraldo Magela, o fortalecimento da agricultura familiar. Você sabe o que é? Professor doutor, professora doutora em apicultura em Pau dos Ferros, no Instituto Federal. Em agroecologia em Apodi, em Ipanguaçu. Professora doutor em Caicó, em Currais Novos. Um novo curso de medicina protagonizado por essa Universidade Federal, que me orgulho muito dessa instituição, mas que hoje encontra-se sob ameaça. O seu orçamento tem o orçamentário, mas não vem o financeiro. E agora vamos ver como vai fechar o ano. Então nós estamos construindo um curso médico. Quando eu era estudante nessa universidade, Dário, contigo, todos nós lembramos, só havia um curso médico no Rio Grande do Norte, em Natal, com limitações de vagas. Praticamente só entrava no curso médico filhos de médicos, estudantes de primeiro time dos colégios particulares e dos cursinhos. Hoje nós temos curso de medicina em Mossoró, nós temos em Açu. Essa universidade está construindo um curso multicamp, diversos campos envolvidos no Seridó, enraizando com o programa Mais Médicos. Então, nós não vamos valorizar isso. E ao ser esse governo limitado, do ponto de vista de uma sociedade mais avançada, de uma sociedade socialista, é limitado. Mas ao ser golpeado, exige sim de todos e de todas ir às ruas. Então, senti muita falta dos sindicatos dirigidos pela Colutas. Não vi a bandeira da Coluta. Não adianta dizer fora todos. Há um golpe em curso. Você tem que dizer pela democracia. Porque se hoje atacam a presidenta Dilma, amanhã vão atacar os presidentes de todos os sindicatos, Dário. Não tenha dúvidas disso, meu companheiro. Eles não vão bater apenas em Lula, em Dilma, em Hugo Manso. Eles vão pegar toda a vanguarda do movimento operário. E como você sabe, todos ficam em risco diante de uma sociedade que não seja democrática. Hugo, então, esse é um patrimônio que nós não podemos abrir mão. Eu queria questionar Dário. Você pode falar o que você está pensando, Dário, mas eu queria também provocá-lo, não é discordando dos demais convidados, mas apenas para instigar. Vamos lá. O professor disse que o PMDB traiu a sua história. Será que ele não fez a confirmação da sua história? A outra coisa é a seguinte: esse governo do PT, que passou aí desde 2002, 2003, fez muitas coisas positivas, né, que não tinham sido feitas antes na história do nosso país, como o Hugo bem destacou. Mas o PMDB estava lá no governo, ajudando a construir esse governo, talvez esse projeto. Aqui e lá atrapalhava um pouco. Mas votava, né? Estava lá no governo, tanto é que o vice-presidente é hoje o presidente em exercício. O PMDB participou de todos os governos. Pois é, Dário, era sobre isso que eu queria que você, complementando o que você queria dizer, abordasse também essa participação do PMDB, e já apontando para o governo Temer, que ele está querendo dialogar, está querendo dizer que as coisas boas que foram feitas, como o Hugo destacou, serão levadas adiante. Sim, então, antes disso, quero fazer duas observações nas palavras de Hugo e do professor Geraldo. Primeiro, assim, nós lutamos contra a ditadura militar. Né? Para quê? Para termos direito de fazer grandes passeatas, fazer greve, para construir sindicatos, construir centrais sindicais que foram aprovadas recentemente, né? Para construir partidos, para que nós pudéssemos ter direito a candidaturas, a divulgar as nossas ideias. Isso aí não tem nenhum problema. Então nós defendemos, inclusive com a vida de muitos camaradas, né? do PSTU que antes militavam no PT, junto com outros companheiros que estão no PT. Né? Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Então, porque nós defendemos que, diante de uma ditadura, tinha que ter liberdade democrática.
Agora, qual é o horizonte que nós estamos, nós vemos o limite, embora seja, como vocês falam, a democracia é limitada, mas nós queremos ir além dessa democracia. Nós queremos preservar todas as liberdades democráticas que nós conquistamos contra a ditadura, com morte de muitos camaradas nossos, não é? De estudantes, de trabalhadores, no campo, na cidade, nas fábricas. Não é? Nós queremos preservar todos esses direitos, essas liberdades democráticas, para irmos além. Mas esse é o nosso projeto ir além. Então, para que nós possamos, com essa liberdade democrática, ganharmos as ruas e ultrapassarmos essa democracia que a gente vê que não é tão democrática quando tem conflito, que a gente está vendo agora. Mas nós estamos numa Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Uma liberdade democrática, né? Com o governo Temer, que nomeia o ministro da Justiça, que é um advogado do crime organizado e que diz que o governo Temer vai cuidar do progresso. E o Ministério da Justiça dá ordem, porque tem muita bagunça, e utilizando como se fosse caçando na época da ditadura os comunistas. Então, esse ministro, ele vai aplicar uma lei, olha lá a questão da democracia, uma lei antiterror, que foi aprovada na época das grandes mobilizações. Foi pensada em 2013, quando a juventude principalmente ganhou as ruas desse país, que foi depois veio a Copa e que foi sancionada, infelizmente, pelo governo Dilma, que permite esse fascista, que agora é ministro da Justiça, utilizar essa lei antiterror contra os movimentos sociais, contra as greves, contra as mobilizações da juventude e dos trabalhadores. Então, isso é um limite que nós queremos ultrapassar. Aproveitar as liberdades democráticas para ultrapassar essa democracia, ganhando as ruas, construindo uma sociedade e uma forma de viver que nós chamamos socialista, que ultrapassa muito mais ampla, muito mais democrática, com muito mais direito, tanto econômico, social e político. É isso que nós lutamos. Então, nós não negamos essas liberdades democráticas. Agora, não podemos botar o limite, o fim seja essa democracia que nós temos hoje. E para concluir, rapidinho, sobre a questão da dívida externa, né? Por mais que tenha reduzido em 2014, mas nós sabemos que... Qual é o problema da dívida externa do Brasil e a do Japão e dos Estados Unidos? A maior dívida externa do mundo, a dívida pública é dos Estados Unidos, mas o problema ela é remunerada como? Ela é remunerada praticamente sem juros, não tem juros. Ele não paga juros por a sua dívida externa. O Brasil, uma dívida muito menor, mas paga um juros exorbitante, inclusive aos Estados Unidos, inclusive ao Japão. Essa é a diferença. Então, nós queremos acabar com essa ciranda, com essa expoliação da força de trabalho, da riqueza nacional produzida por nós, para ir para os Estados Unidos, que tem a maior dívida externa do mundo, mas não tem juros. Do Japão, que é a segunda maior, mas não tem juros. E a nossa, que não é a maior do mundo, mas é cobrado um juros exorbitante que faz com que saúde, previdência, segurança, educação, nada funcione. Aí tem que se cobrar mais imposto. Eu queria perguntar. E para concluir, assim, só para deixar com o Baldo. Ô, Baldo, eu sei que a sua preocupação é legítima, 3 dias. O problema é que não só são 3 dias. O PMDB não governa esse país há 3 dias. O PMDB governa esse país. A última vez que o PMDB lançou um candidato a presidente foi Ulisses Guimarães, em 1990. São 26 anos que não tem candidato a presidente. São 26 anos que governa esse país. Com essas mesmas políticas, governou junto com Fernando Henrique. Processo de privatização, redução de salário, terceirização, tudo. Reforma da Previdência, governou do mesmo jeito com Lula. Mais uma pancada. E agora o projeto é claro, um projeto como fosse exclusivamente do PMDB, dos partidos que apoiaram o governo do PT e o PSDB, junto com o senador daqui, o Agripino, do DEM. Então, a ideia, por isso que não são só 3 dias, são 26 anos com a política que não era neoliberal, mas quando veio era neoliberal, também aplicou. Por isso que nós não depositamos nenhuma confiança nesse governo, porque o perfil dele já se expressou inclusive quando governou com o PT. Dário, para equilibrar o debate, está bem equilibrado, mas tudo bem. Eu queria perguntar ao Baldo, mas para o próximo bloco, Baldo, é o seguinte, é inegável que o governo da presidente Dilma
muito questionado, muita desconfiança, falta de credibilidade em alguns setores da sociedade. É um desafio grande do PMDB e o presidente está apontando nesse sentido. Credibilidade, voltar à esperança, ordem e progresso, está utilizando inclusive o slogan positivista da nossa bandeira, né? A gente tem mesmo que ter essa esperança, quer dizer, essa esperança ela encontra respaldo na sociedade, mas você responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente volta já.